Pessoal, vamos fazer aqui a correção e uma pequena análise da parte de informática da prova do Seduc Rondônia, que aconteceu na semana passada, né? Esse vídeo eu tô gravando um tempo depois, eu esperei para pegar lá no próprio site da Banquibad. Hoje é dia 14, a prova foi domingo, essa prova aqui foi domingo passado, então foi no dia 8, se eu não me engano, dia 8, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi dia 8, aqui, foi dia 8, certo? Eu fiz um aulão de véspera no canal da professora Fabiana Firmino, né? Não sei se vocês conhecem, se alguém aqui está assistindo participou dessa live. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Não sei se participaram dessa live. E aí, nessa live, eu disponibilizei um material bônus para quem estava participando da live. Teve gente que me mandou mensagem depois, pedindo, né? Eu mandei, mas era para quem estava fazendo a prova, quem ia fazer a prova no domingo. Esse bônus, deixa eu abrir aqui para vocês. Esse aqui foi o bônus da live de... Agora, eu fiz duas lives. Foi uma na quarta, se eu não me engano. Foi terça-feira, fiz uma terça e fiz uma sábado. Uma de véspera, certo? Olha só o bônus que eu coloquei lá. Só para vocês terem noção de que quem pegou esse bônus, essas dicas que eu fiz especialmente para quem ia fazer essa prova, visando para você que estava se preparando não zerar a informática, certo? Como era a semana já da prova, o objetivo não era esgotar e entrar nos assuntos de informática, até porque não dá tempo. E aí eu peguei aquilo que eu achei que seria mais útil e interessante para quem estaria com dificuldade, pegar e acertar pelo menos uma ou duas questões para não zerar. Porque lá no edital estava sendo bem específico que você não poderia zerar nenhuma matéria, né? Não poderia zerar a questão de nenhuma matéria. Ou seja, cairia lá, um exemplo, não lembro agora de cabeça quantas matérias eram, mas 5 questões, 5 matérias. E aí, se você zerasse informática, você estava eliminado. O principal para você que tinha mais peso, quem estava fazendo essa prova, é a parte específica, que tinha peso 3, está lá no edital, peso 3. Então é muito mais interessante que você desse atenção para a parte específica, mas não poderia zerar nenhuma outra matéria, certo? Então eu fiz exatamente para vocês não zerarem. E olha só o material que eu fiz para quem participou da live, né? Quem me pediu depois também eu mandei, certo? Só tinha que mandar um print lá da live, mandar no meu Instagram lá que me marcar, né, no print. Se você fizer isso aqui também, eu te mando lá. Vai ficar fácil de entender. E aí, olha só, o que eu coloquei no material. Os princípios da segurança da informação. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. Coloquei tudo explicadinho aqui de forma sucinta. Isso foi na quarta-feira, terça ou quarta-feira. Então, dava tempo da pessoa fazer aquela revisão básica, para não esquecer. Coloquei também uma breve taxonomia aqui dos malwares, né? O pessoal chama de vírus, né? Mas malwares, né? Dos arquivos maliciosos, dos softwares maliciosos, os tipos, né? E algumas características deles. E aí, vamos lá. Isso aqui foi o que eu coloquei na terça, no aulão de véspera, eu entreguei esse outro bônus aqui. Bônus no sábado, esse outro bônus. Né? E aí foi da parte mais básica, né? Então abordando já a parte lá do comecinho da matéria de informática, beleza? E aí vamos lá ver como caiu na prova. As questões de informática aqui dos números 21 a 25, certo? Vamos começar aqui da 21. Olha o que fala, como fala essa nossa questão número 21. Deixa eu trocar a tela aqui. Eita. Deixa eu trocar a tela aqui para vocês. Aí, acho que agora fica melhor para observar e a gente lê todo mundo junto. No ambiente Windows, a ferramenta conhecida como... Deixa eu botar para desenhar aqui para a gente escrever. A ferramenta conhecida como explorador de arquivos permite ao usuário... Ele está falando simplesmente... Aqui, ó, quando eu pego aqui o meu Windows mais Z, minha tecla de atalho é Windows mais Z, eu entro no meu explorador de arquivos, que é onde eu tenho meus arquivos no computador. Lembrando que eu vou explicar aqui mais detalhadamente. Já tem um gabarito extraoficial, se não me engano, no site da banca, mas
Você que quer aprender mais, segue junto. Então, aqui eu entro no meu explorador de arquivos, certo? Onde eu tenho uns arquivos no meu computador, tenho as minhas pastas, tudo mais. Inclusive, o atalho dela é Windows mais a letra E, no explorador de arquivos. E aí ele está perguntando para a gente o que que faz, né? A gente tem que saber o que que é que acontece nesse ambiente. No ambiente Windows, a ferramenta vai sendo como explorador de arquivos. Aí eu coloquei forte demais aqui. Então, o que que faz no explorador de arquivos? A gente sabe que tem as pastas e arquivos do nosso computador. Vamos ler e ver o que é que faz mais sentido para a gente marcar aqui. Alterar configurações avançadas de hardware do computador. Vamos lá. A gente tem um lugar onde a gente explora arquivos. Mesmo que você não saiba um pouco mais de informática, você tem dificuldade, tem como você responder pegando a lógica. Você está explorando arquivos. Você vai fazer alguma configuração avançada de hardware no computador? Lembrando que hardware é a parte física. Tudo que eu consigo tocar, bater, chutar, é a parte de hardware. O que eu xingo é software. Então, tem como eu fazer essas configurações avançadas? Não, porque eu estou explorando arquivos. Imagina que você está uma aventura, você está explorando uma floresta, você está vendo o que tem na floresta, está observando. Você pode plantar uma árvore, mas você não vai fazer configurações avançadas, né? Espero que tenha ficado claro. Monitorar o desempenho do processador e da memória RAM. Você também não vai monitorar o seu processador e nem sua memória RAM. Isso aqui eu coloquei inclusive no bônus 2 lá. O que que é cada coisa? Também não faz sentido. Olha a letra C, o que ela fala? Bem interessante. Localizar, organizar, renomear e gerenciar arquivos e pastas do sistema, que é o nosso gabarito aqui, ó. Letra C de concursado, nosso gabarito. Executar verificações automáticas. Pessoal, você está navegando nos arquivos. Você vai executar alguma verificação? Não. Vai criar conta de usuário? Também não. Então, tem que ficar atento e tentar pegar esses detalhes para você não errar questões como essa. Olha só na questão 22. No campo da segurança da informação, Olha, aqui eu quero trazer a atenção de vocês, justamente naquilo que eu coloquei lá no bônus. No campo da segurança da informação, os vírus de computador distinguem-se de outras classes de malwares por características técnicas específicas relacionadas à forma de infecção, ativação e persistência do sistema. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade em entender esses termos técnicos. Vamos olhar algumas palavrinhas aqui, que mesmo você que não saiba do conteúdo, você conseguiria acertar pegando um padrão. Considerando essa distinção, bem como os impactos sobre os princípios da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, assinale a alternativa correta. Então eu quero a alternativa correta. Lembra lá que eu coloquei os princípios? Pois é, está lá no bônus, caiu na prova. Um vírus de computador é definido exclusivamente. Pessoal, olha só. Eu pego uma prova, ele está falando que algo acontece exclusivamente por tal motivo. Quando ele coloca palavras que remetem a que faz somente isso, apenas isso, já fica com a pulga atrás da orelha que certamente vai estar incorreta essa questão. Já nem vamos ler ela. Então, quer dizer que exclusivamente, é exclusivo, é somente assim? Então, nem vou ler. Já vou colocar como incorreto. Já é uma dica para vocês aí. A principal diferença entre vírus e trojans reside no fato de que os vírus não possuem carga útil, limitando-se à replicação, enquanto os trojans concentram-se apenas, olha só a palavrinha, está falando que os trojans, né, o cavalo de Troia, eles fazem apenas execução de ações maliciosas. Pessoal, é só isso aqui? Você imagina um atacante, um hacker. Ele criou um artefato malicioso. Ele pode fazer para o que ele quiser. Não é só, olha a palavrinha aqui, apenas, exclusivamente. Vamos ver a letra C. Vírus polimórficos e metamórficos. Não fica com medo na hora da prova quando você começa a ver palavras difíceis assim na parte de informática. Distingue-se por técnicas de ofuscação distintas, sendo que ambas mantêm invariável sua assinatura binária, o que permite detecção eficiente por antivírus baseados exclusivamente. Olha só o padrão aqui da banca fazendo de novo. Exclusivamente, apenas exclusivamente. Vamos marcar o padrão aqui. Letra D. Um vírus de computador, ao infectar arquivos ou setores de inicialização, pode comprometer. Está falando que ele pode, não necessariamente vai comprometer. Se ele falasse compromete exclusivamente e simultaneamente,
a gente já ficaria com a pulga atrás da orelha. Então, ele está falando que pode comprometer a integridade e a disponibilidade do sistema, mesmo sem realizar exfiltração de dados. Olha aí, essa aqui está coerente. Vamos lá na letra E. A eliminação completa da ameaça representada por vírus de computador pode ser alcançada apenas. Aqui ele utilizou ó, o pode ser alcançada, mas ele falou aqui ó, apenas com a adoção de antivírus atualizados, tornando-se dispensáveis políticas de atualização do sistema. Pessoal, somente assim que eu vou conseguir eliminar completamente uma ameaça? Só dessa forma? Não, eu tenho várias formas. Está vendo aí que a gente pegou o padrão aqui? Só analisando a questão, apenas, exclusivamente, apenas, exclusivamente. A única que eu tenho uma palavrinha que está escrito pode comprometer, pode acontecer, pode ser feito de tal maneira, né? Não está falando que é exclusivamente. Então, olha só esse padrão dessa banca, certo? No contexto da gestão da informação em ambientes computacionais, diferentes práticas e procedimentos são adotados para assegurar a disponibilidade, a integridade e a continuidade dos dados. Olha, novamente, o bônus que eu passei na live. Considerando esses conjuntos de práticas, a cenário alternativa corresponde a um procedimento diretamente associado à política de backup de dados em sistemas digitais. E está querendo saber se você sabe o que é um backup. Agora, é tanta aula que eu faço que eu não lembro se eu falei isso daqui na aula. Depois dá uma olhada lá, no canal da professora Fabi, que eu tenho quase certeza que eu coloquei isso aqui também. Mas olha só, está falando de disponibilidade, integridade, autenticidade. E quando a gente fala desses pilares, desses princípios, a gente aborda sobre backup. Então, está falando o seguinte, ó, a alternativa corresponde a um procedimento, então ele está falando de um procedimento que está associado à política de backup. Então, é um procedimento que está associado ao backup. Se eu fizer testes regulares de restauração, ele é um procedimento que associa ao backup? O que seria esse teste regular de restauração? Por exemplo, você tem um pendrive que você salva as informações do seu trabalho semanalmente. E aí você faz toda semana uma restauração desses dados para ver se vai tudo funcionar corretamente. Então ele está sim dentro, né, está associado a um procedimento de backup. Aqui eu já marcaria já de cara como correto, mas vamos ver porque as outras estão incorretas. Atualização automática de sistema operacional. Ele está falando o quê? De atualizar sistema operacional. Está falando de alguma coisa referente a backup? Não, backup é quando eu pego, guardo arquivos para poder futuramente, se preciso for, restaurar em caso de uma calamidade. Por exemplo, quando eu perco arquivos, um worm, um vírus, um ransomware, criptografa meus arquivos, para eu não perder, eu vou lá e faço um backup para restaurar meus arquivos. Então, isso aqui está falando de sistema operacional. Monitoramento contínuo de desempenho da rede. Pessoal, monitoramento, olha só, a palavrinha-chave aqui, monitoramento. Backup eu monitoro? Não. Um backup eu faço uma cópia de segurança de arquivos. Não é monitoramento. D. Configuração de políticas de acesso ao usuário. Backup é configuração? Não. Backup, tem que lembrar, lembrou de backup? Backup, eu faço uma cópia de segurança dos meus arquivos. Não é uma configuração. E. Padronização dos formatos de arquivos digital. Pessoal, quando eu estou fazendo backup, estou salvando arquivos, estou duplicando eles em um HD externo, numa nuvem que seja, não necessariamente eu posso padronizar sim o formato de arquivo. Eu só vou salvar aqui nesse backup os arquivos do formato X. Mas isso não é um procedimento associado à política de backup. Ele é só uma padronização que a pessoa faz. Agora, se você ficar sem dúvida entre esse e esse, é só você ver qual que faz mais sentido. Você tem o seu backup feito. Quando você faz teste para restaurar, para ver se vai funcionar o seu backup, faz mais sentido do que você fazer uma padronização para guardar os arquivos? Faz. Porque se você não fizer esses testes, como é que você vai saber quando for necessário se aqueles seus arquivos que você salvou vai funcionar? E aí, será que vai funcionar? Então, a letra A é o nosso gabarito, A de aprovado. Beleza? Então, aqui é a questão 23, vamos lá para a questão de número 24. Aqui é a parte específica, ó, questão de número 24. Com o avanço das tecnologias da informação, diversas ferramentas digitais passaram a ser utilizadas no apoio às atividades institucionais e acadêmicas. Dentre elas, essas ferramentas, o Google Drive e o OneDrive. Essas ferramentas aqui, inclusive, vêm caindo bastante em prova, bem como a inteligência artificial, bem como algumas funções novas
Excel, né, do Microsoft 365. Segurança da informação, que também é um tema bem recorrente. Então, o que seria esse Google Drive e o OneDrive? São ferramentas, né? São softwares que a gente utiliza como serviço, porque a gente conhece, né, as pessoas comumente associam a computação em nuvem, né? O Google Drive e o OneDrive, o que eles fazem? Eu consigo guardar meus arquivos dentro deles. Meu celular está utilizando aqui para gravar a tela. Aqui, ó. A minha Câmera. Então não consigo tirar para mostrar para vocês, Mas, por exemplo, eu utilizo sempre o OneDrive no meu computador. Aqui o símbolozinho do OneDrive. Essa nuvenzinha que vocês estão vendo aqui é o OneDrive, certo? Aonde eu guardo os meus arquivos é no OneDrive. Onde eu tenho aquelas dicas que eu entreguei para o pessoal na live é no OneDrive. Ou seja, ele é um recurso que eu utilizo na nuvem para poder não perder esses arquivos. Imagina lá, eu estou lá dando aula na live e aí meu arquivo está no meu computador que ficou em casa. Como é que eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês? Então, eu teria que pegar meu computador. Isso aí funciona tanto com o OneDrive quanto com o Google Drive. Então, eu teria que pegar meu computador, botar no pendrive, levar para o computador no estúdio e colocar lá, passar para vocês e entregar. Agora, no OneDrive, eu tenho esse acesso de qualquer lugar do planeta. Eu só preciso entrar na plataforma, como se fosse um Instagram, como se fosse o Facebook da vida. Você vai colocar o seu usuário e sua senha, né? Seu login e sua senha, e você vai ter acesso à sua conta, que você vai conseguir armazenar arquivos. Opa, você vai conseguir armazenar arquivos de qualquer formato, beleza? Então vamos ver. Nesse contexto, constitui uma característica desse serviço. Então, quero saber uma característica desse serviço de computação em nuvem. Restrição de acesso aos arquivos ao computador em que foram criados. Você não tem uma restrição de acesso, sendo que se você colocou na nuvem, você consegue acessar de qualquer computador, desde que você tenha o seu login e a sua senha. Letra B. Possibilidade de acesso remoto aos dados, com opções de compartilhamento e sincronização. Olha aí, certinho. É justamente isso aqui que eu faço. Eu consigo acessar remotamente do computador dos estúdios, quando eu estou dando aula numa live lá, como numa aula de véspera, e aí eu consigo fazer um compartilhamento. Por isso que eu falei pro pessoal, ó, tira um print da tela, me marca lá no Instagram que eu vou conseguir ver quem compartilhou, quem assistiu a live, e eu vou conseguir fazer o compartilhamento. E aí no momento que eu estou no computador de outra pessoa, que eu coloquei minha conta, meu usuário e minha senha, a minha conta ela vai sincronizar para poder eu baixar aquele arquivo no computador que eu quero. Então, aqui o nosso gabarito letra B. Letra C, está falando sobre mecanismos para definição de permissão de usuário e criação de jogos. Não, pessoal, está falando de criação de jogos. Aqui é só um lugar onde a gente vai guardar arquivos e arquivos do jeito que a gente quiser. Necessidade de instalação local de todos os arquivos para uso contínuo. Que sentido faria eu ter uma computação em nuvem para poder guardar arquivos se eu tivesse que ter espaço de armazenamento no meu computador? Então eu tenho, por exemplo, se eu tenho 1 terabyte, 500 MB de arquivo guardado na nuvem. E aí, para poder entrar na nuvem, eu tenho que ter 500 MB no meu computador também? Não, não preciso. Eu posso baixar os arquivos que eu precisar na hora para utilizar. Meu computador pode ser, por exemplo, 200 GB de armazenamento, né? E aí eu posso ter 1 tera, 2 tera na minha nuvem. Então, não tem limite. Depende de quanto você realmente tiver ali contratado. Limitação de uso a redes internas da instituição como forma de proteção de dados. Limitação de uso não é uma característica desse serviço. A limitação de uso, por exemplo, seria uma característica de uma política interna de uma instituição que utiliza por exemplo, ela pode utilizar uma plataforma de nuvem privada, né? Então, isso aqui seria uma política interna da empresa e não uma característica do Google Drive nem do OneDrive. Beleza? Última questão. Deixa eu ver quanto tempo. O Microsoft Word é uma aplicação de processamento de texto desenvolvida pela Microsoft, amplamente utilizada em contextos acadêmicos e administrativos. Sobre esses assuntos, julgue as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas. O papel do Word ultrapassa a simples digitação de texto, configurando-se como uma plataforma complexa de produção, formatação, revisão, padronização e gestão de documentos digital. Então, quando a gente lembra do Word, para quem não sabe, aqui, o meu símbolozinho do Word, onde eu faço os documentos, onde eu faço as dicas para vocês aí também. Então, lá eu consigo, volta aqui, lá eu consigo fazer
uma formatação de texto? Consigo. Faço revisão? Faço. Padronização? Faço padronização. Gestão de documentos digitais? Faço também. Verdadeiro. Eu consigo fazer todas essas atividades. No Word, o texto digitado constitui o conteúdo semântico, enquanto a formatação é controlada por estilos, temas, configurações de parágrafos, seção e layouts de página. Então está falando que o texto digitado ele constitui o conteúdo. Beleza, tudo que a gente está vendo aqui é o conteúdo, né? Tudo que a gente está lendo aqui agora. E ele está falando, formatação é controlada por estilos, realmente. Como é que eu vou formatar aqui? Ó? Eu quero 2 colunas, eu quero distância de 2,5 milímetros. Isso aí é feito na parte de estilos, layouts, quebra de seção, quebra de páginas, parágrafo, tudo isso aí. Então, está correto também. A gente já consegue pegar esse padrão da questão aqui. Ó, a gente pode estar entre a D e a A. Vamos ver aqui a próxima, tem que ler todas nesse caso. Em nível avançado, o Word incorpora ferramentas de automação documental, como campos dinâmicos, referências automáticas, numeração multinível e controle de versões. Também está verdadeiro, né? Está falando de um nível mais avançado, que a gente consegue fazer automação documental. Por exemplo, a gente consegue fazer um modelo. Nesse modelo, a gente consegue ter campos dinâmicos para poder, por exemplo, algo que a gente trocaria de tempo em tempo. Por exemplo, quando eu faço uma data específica, ele muda a data específica. Então, ele consegue fazer isso automaticamente. É um campo dinâmico, pode fazer uma referência automática, de acordo com o que eu programei, né, configurei no meu documento. Numeração multinível, se eu estou fazendo listas, eu coloco um tipo de numeração, ele já consegue fazer isso. E controle de versão. Por exemplo, se eu ativar no meu Word, ó, no meu aqui não está ativado aqui agora, mas eu sempre deixo ativado salvamento automático, o meu OneDrive. Não vou botar aqui não, mas, por exemplo, deixa daí OK, certo? E aí, conforme eu vou fazendo esse meu documento, ele vai criando versões. Nem preciso salvar, né? Ele vai salvando automático. Mas aí, eu vou lá, deixa eu Na mudar. tela aqui. Eu vou lá e dia 10 comecei a fazer documento. No dia 20 eu já mudei esse documento 5 vezes. Eu consigo ir lá e fazer um controle de versões e mudar a versão para o dia 10, por exemplo, de quando eu comecei. Ele tem tudo isso salvo. Mas se a gente tiver ativado, por exemplo, essa parte de salvamento automático, beleza? Sendo assim, a última também é verdadeira, gabarito aqui letra D. E é isso aí, pessoal. Espero que, se você tenha gostado, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com quem precisa ver. Se você está estudando com mais alguém, não esquece de se inscrever no canal, que isso aí ajuda também. E é isso aí, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.